pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer charuto. Gente, algo que lembra da minha infância isso, e eu nem sabia os benefícios que isso tinha pra minha saúde. Para começar, a gente vai preparar a folha de repolho para ter a nossa base. Eu acho prática, apesar de ser um pouquinho trabalhosa, mas você consegue deixar preparado antes e depois colocar a cozinhar, então é bem simples. Quem lembra qual família pertence o repolho? Você lembra, amor? Brássicas. Então o repolho pertence à família das brássicas. As brássicas, uma das funções principais delas e que tem que saltar aos nossos olhos é que elas fazem a proteção celular. Então elas têm na composição delas o ácido lipóico e também sulforafanos. E o ácido lipóico ele faz a biogênese mitocondrial, ou seja, ajuda a produzir células novas, e os sulforafanos eles ajudam a combater células tumorais, ou seja, eles induzem a apoptose, ou seja, a morte de células tumorais, e eles regulam também a morte de células boas, ou seja, eles dão realmente essa proteção para as nossas células. Ele também ajuda a diminuir o estresse oxidativo e ele também diminui, o envelhecimento celular. E ele também estimula as enzimas do fígado, por isso que nós conhecemos principalmente a couve com a sua função detox, mas todas as brássicas têm essa função também. Então, para começar, o que a gente vai fazer? A gente pega a cabeça inteira, a cabeça do repolho tem que estar inteira, e eu vou tentar com essa faca aqui, por ela ser um pouco mais fina, que a gente vai tirar isso daqui para que a gente consiga tirar as folhas inteiras. Então a gente vai fazer tipo um conezinho, sabe? Essa é a ideia aqui. A gente faz tipo esse conezinho, porque daí, ó, a nossa folha a gente pega lá no caule e a gente consegue tirar a folha inteira. Olha que facinho. A gente pega lá no caule, a gente só dá uma dançadinha e tira ela inteirinha. Então é a forma mais fácil de se tirar, eu acho, pelo menos, de se tirar essas folhas inteiras. Então a gente só separa algumas folhas. Eu normalmente descarto as primeiras folhas, porque elas às vezes estão machucadinhas, sabe? Se não tiver e se for orgânico, você pode usar todas as folhas mesmo, desde a primeira. Então agora, depois que a gente já tirou essas nossas folhas aqui, todas lindas, inteirinhas, a gente vai lavar elas e vai cozinhar um pouquinho, dar só um choque térmico nela, porque eu não vou tirar esse talo dela aqui, ele vai ficar com esse talo, então eu preciso que ela esteja mole para que eu consiga fazer o charuto. Eu coloco na água fervendo só para realmente dar essa amolecidinha, mas não para ela cozinhar, porque ela cozinha mesmo de fato depois com o recheio. Então, ó, já voltei com as minhas folhas. É bem rapidinho mesmo, eu deixei 1 minuto mais ou menos cada folha. Daí, olha, elas estão ainda tão cozidas, mas já tá mole, eu já consigo manusear elas bem. Então, pro nosso recheio, tô fazendo com patinho. Aqui tem mais ou menos uns 400 gramas de patinho moído, 1/3 de xícara de arroz. Fica gostoso com arroz cateto, aquele integral, que ele é menorzinho e ele fica um pouquinho mais tipo de risoto, assim, sabe? Fica mais papentinho, então ele fica mais gostoso pra fazer essa preparação. Aqui no caso eu tô usando um integral normal. A ideia é ficar meio a meio, pensando que o seu arroz vai cozinhar ainda na preparação. Então eu coloco aos poucos e vou misturando até eu achar que tá uma proporção boa. Para essa preparação também é bom que a carne não seja uma carne muito gorda, tá? Então escolha bem a sua carne para não ter muita gordura. Aquilo que eu sempre falo para vocês, eu aproveitei essa preparação, coloquei uma cenoura ralada, um pimentão picadinho ou moído junto com a carne, para que agregue, além do sabor, agregue também os fitoquímicos presentes neles. Então aqui eu vou colocar um pouco de noz moscada. A noz moscada, ela ajuda na ansiedade, ajuda a melhorar o sono, ela ajuda a combater dores no estômago, ela aumenta a circulação sanguínea e ajuda também em problemas respiratórios. E um pouquinho de cominho, que é o grau para comidas assim. Então a gente só mistura bem isso. Lembrando que a pimenta já está aqui, porque também a pimenta é uma coisa característica dessa receita. E o sal também, tá? É quase que meio a meio mesmo a proporção entre eles. Então você vai pegar a sua folha, pegar mais ou menos uma colher bem cheinha de sopa, vai colocar no final ali na sua base. Você vai dar uma enrolada, meia enrolada na verdade, e vai jogar pro meio as pontas, ó. Daí ele ficou bem fechadinho. E eu só
termino de enrolar. E ele fica assim. Eu não vou pôr palito, não vou pôr nada, porque ele ainda vai cozinhar. Então, a hora que eu coloco na panela, é só eu não mexer muito, que ele permanece nesse rolinho. Você pode substituir o seu arroz por quinoa, ou você pode realmente usar o arroz integral, que também é rico em fibras. E o que finaliza esse nosso prato maravilhoso, assim, você pode simplesmente cozinhar ele em água, né, fazer o restante do preparo dele em água, mas nós vamos fazer ele no nosso molho de tomate. Então, se você ainda não aprendeu a fazer essa receita, se ainda não viu quais são os benefícios dele para sua saúde, corre lá no vídeo que tá aqui no canal, o vídeo do molho de tomate caseiro, que vai complementar a nossa receita de hoje. Então é só você ir fazendo isso. Eu acho realmente uma receita bem prática, gente. Ela parece ser trabalhosa, mas é muito prática. E você pode deixar esses rolinhos já pronto, tipo de um dia pro outro. Coloca na panela, ele cozinha sozinho praticamente. Eu acho sensacional. Gente, eu tô fazendo ele bem recheadinho, vocês podem ver, olha, tá tipo o tamanho da minha mão de recheio. Tá bem gordinho. Então, gente, finalizado eles, a gente vai levar pra panela, cozinhar com o nosso molho de tomate caseiro. E depois eu mostro então pra vocês como é que ele fica. Então agora a gente vai posicionando os nossos charotos. Não se preocupe que eles firmar esse rolinho que tá. Coloca sempre pra baixo, né? Na verdade, essa marca aqui sempre pra baixo. E, gente, se você fizer em maior quantidade, não tem problema você pegar uma panela funda e colocar um em cima do outro. Que, na verdade, é assim mesmo que eles fazem. Você só precisa cobrir eles bem. Eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Tampar e deixar cozinhar. Então, gente, o nosso charutinho está pronto com o nosso molho de tomate. Vamos provar ele. Quando você corta, você vê, ó, que já tá cozidinho. E depende muito do arroz que você vai usar também para cozinhar e o tempo de cozimento. E é isso, pessoal. Beijinhos, até a próxima!